Em pensamento, um homem pálido de cabelos pretos desgrenhados e com o rosto coberto por hematomas e sangue, começa a divagar sobre sua vida e quem é. Ele se chama Suping, e perto de seus pés, há um animal estranho envolto em eletricidade que está caído em uma poça vermelha carmesim. Enquanto está de joelhos no chão, ao lado do animalzinho exótico, criaturas que mais parecem terem vindo dos excêntricos contos de horror cósmico pairam sobre eles. São artrópodes que se assemelham a centopeias, porém de tamanho colossal, com bocas dentadas e enormes ferrões. O protagonista continua seu monólogo interno, percebendo que seu trabalho mal começou naquele mundo e já está sendo obrigado a enfrentar uma criatura tão poderosa quanto aquela. No chão, ao seu lado, há um dos ferrões daquelas criaturas, e ele o toma em suas mãos. Junto com o seu companheiro, partem para o ataque, gritando a plenos pulmões. Diante de toda aquela batalha, a sua vida neste novo mundo e os eventos que o trouxeram até ali passam diante dos seus olhos. Recordando alguns dias antes, o protagonista se vê acordando em um quarto estranho, como se tivesse tido um longo sonho. Ao olhar no espelho, ele descobre que foi transmigrado, assumindo a identidade de Suping. Um homem magro, de pele clara, olhos estreitos e negros, tal como o cabelo, do gênero masculino, tendo 18 anos e sendo cidadão de Jiang. Ele descobriu ainda que o mundo para o qual foi parar se assemelha muito à Terra, mas com uma tecnologia mais avançada, pois já estão em uma era interestelar. Entretanto, toda aquela tecnologia serve apenas de suporte, já que a sociedade gira em torno de animais de estimação exóticos e superpoderosos, que são empregados em todas as tarefas. Os animais nessa realidade são fortemente conectados à sociedade, sendo divididos em categorias, como os pets ferramentas, usados para o trabalho, e os pets de guerra, cuja função é guerrear e vasculhar. Os animais voltados ao combate são treinados pelos domadores de guerra. A importância dos pets é tão grande neste mundo que as posições de todos os países são decididas pela força do pet de guerra, fazendo com que o mundo dependa das habilidades dos pets de combate. O protagonista reflete que a força nesta sociedade é uma regra, e para sobreviver ali, ele deve dar o seu melhor e ficar mais forte. Para isso, ele deve elaborar um plano meticuloso, que envolve entender a situação do jovem do qual herdou a vida e o próprio corpo, pois o conhecimento é algo importantíssimo. Ao tentar sair do quarto, Suping abaixa a maçaneta e abre a porta, mas dá de cara com uma moça de pele um pouco mais corada que a sua, olhos e cabelos azuis. Seu corpo é relativamente pequeno, e a garota veste um uniforme escolar, constituído por saia pregueada cinza, com 2 linhas horizontais douradas, uma camisa social branca, coberta por um colete de lã marrom, e por cima de tudo, um sobretudo dourado, com um brasão misterioso no braço direito. Inicialmente, ambos parecem estar espantados por se encontrarem. A jovem leva a mão à boca e, com um ar debochado e sarcástico, questiona se ele não é o vagabundo e preguiçoso do Suping. Diz ainda ao protagonista que é raro vê-lo acordado. O rapaz de outro mundo, que ainda estava dentro do apartamento, olha de soslaio uma fotografia em cima de um móvel e deduz que aquela moça é, na verdade, a irmã do dono do corpo. Com uma expressão de admiração, pensa que a menina é muito bonita enquanto a observa. O protagonista nota que há um broche prateado pendurado do lado esquerdo do peito, com um emblema que lembra um leão, mas mais robótico. Ao perceber para onde Suping estava olhando, a jovem confunde as coisas e acha que ele estava observando seus seios, então se prepara para esmurrá-lo. Ela acerta em cheio o estômago do protagonista, que tenta explicar que foi um mal-entendido, enquanto ela o questiona sobre o que ele estava tramando. Curvado pela força do golpe e com falta de ar, o rapaz pensa o quão forte aquela menina pode ser. A garota que está na frente do protagonista, encarando-o de cima, cruza os braços, revelando ser uma domadora de guerra. Ela diz ao seu irmão que ele não deve tentar fazer nada de mal. A jovem se chama Su Lin Yue, primeiranista da Academia Phoenix Mountain. Agora no chão, o protagonista pensa que a relação entre o antigo dono do corpo e a irmã não era das melhores, o que faz questionar a índole do antigo Suping. Levantando-se e tentando amenizar a situação, ele diz à jovem que eles são irmãos e que não teria motivo para fazer coisas ruins com ela. Com olhos cintilantes e opacos, a garota demonstra um enorme desprezo pelo protagonista, perguntando se ele havia se esquecido de todas as coisas que ele já havia feito para ela. A garota começa a enumerar uma série de acontecimentos, como colocar uma lagarta na cama dela, comer seus lanches, colocar cola nos assentos do banheiro, trocar a pasta de dente por wasabi e até mesmo esconder os sapatos dela.
O protagonista acaba ficando sem ter muito o que responder depois dessa lista de maldades que o irmão havia feito com a jovem Su-Ling. Ela se vira, mandando o rapaz cuidar do pet shop, pois devido à sua ausência, os clientes passaram a ligar para ela. Hoje, definitivamente, ele deveria ir até a loja, e encerra dizendo que, caso ele não faça o que ela mandou, ele irá sofrer as consequências. A expressão do protagonista é de incredulidade diante do que acabara de presenciar, pois em seu pensamento o antigo dono do corpo era apenas um lixo, mesmo tendo um pet shop em suas mãos. No entanto, logo ele se recompõe e diz que começará a ter uma utilidade. Bem-vindo à animada cidade base de Longjiang. Um sistema de navegação como um GPS é iniciado, com o objetivo de levar o protagonista até a sua loja. A metrópole é constituída de vários prédios que cresceram a partir de um enorme arranha-céu central. Além disso, há uma enorme muralha que cerca toda a cidade, que aparentemente fica sob uma ilha de algum arquipélago. Agora ande direto. A cidade parece altamente tecnológica, com imensas torres, e pelas ruas, além das pessoas, os pets andam livremente acompanhados de seus donos. Vire à esquerda. Destino alcançado com sucesso, avalie com 5 estrelas. Navegação finalizada. Aproveitando o gancho, deixa seu like aí, e se inscreve também, é de graça. Finalmente o protagonista chega ao Pet Shop Rascal, que parece ser um verdadeiro fracasso como loja, possuindo uma porta de metal toda enferrujada. As paredes estão sujas e cobertas de teias de aranha, fora todo o lixo e sujeira que se acumula na entrada do local, um verdadeiro banquete para as moscas varejeiras. Olhando aquele lugar terrivelmente abandonado, Su-Ping pensa que aquilo é igual ao dono original do corpo, uma verdadeira bagunça. Ele se aproxima de um display no canto da parede e insere sua digital para abrir a porta. Impressão digital verificada. Ele pensa em voz alta que, como é uma loja após uma limpeza, ela deverá ser melhor frequentada e que ficará tudo bem. Limpá-la não será um grande problema. A porta enfim começa a se abrir. Uma enorme quantidade de poeira é sacudida, encobrindo a entrada. A porta não se abre completamente, o que obriga o protagonista a se abaixar um pouco para entrar na loja. Ao tentar entrar, ele começa a resmungar com o antigo dono do corpo, pois ele deveria ao menos trabalhar corretamente. Porém, já quase dentro da loja, um terrível cheiro entra em seu nariz, o deixando pálido. Ele vê um animal que se assemelha a um cão fazendo suas necessidades no chão, o que deixou o lugar completamente fedido. O protagonista fica muito bravo e esbraveja com o animal, pedindo para que ele não faça aquilo em sua loja de qualquer maneira. O animal apenas o encara de volta, como se tivesse entendido, mas não se importasse. Isso deixa o protagonista ainda mais zangado, dizendo inclusive que irá jantar o animal. Completamente distraído, Su-Ping recebe um chute pelas costas, sendo arremessado para dentro da loja. Ele cai no chão e sai rolando até se recompor e gritar com quem havia batido nele. Havia um rapaz punk na porta de sua loja, com cabelo ao estilo moicano e da cor verde. Ele veste uma jaqueta marrom, calça preta com um cinto de spikes e uma bota de cano médio. Junto ao agressor havia um pet que se assemelha a uma pantera negra. Olhando mais de perto, foi possível identificar que o punk possui um emblema parecido com o que a irmã do prota ostentava. Portanto, é bem provável que este jovem também faça parte da escola para se tornar um domador de guerra. O rapaz de cabelos verdes questiona o prota se ele havia se esquecido de seu cliente e que já estava esperando pelo Su-Ping há uma semana. Diante da agressão, o prota se questiona se aquele rapaz era um inimigo. Enquanto isso, o jovem começa a falar que durante 3 dias o seu pet ficou confinado na loja do Su-Ping, junto com 10 leoas, que na verdade ele tinha levado a sua pantera de nome Black Blast para que o prota ajudasse a cuidar dela. Porém, as leoas acabaram com o coitado do animal durante o tempo em que ficou no pet shop. Novamente em tom pacificador, o Su-Ping tenta compensar o rapaz, dizendo que no futuro irá cuidar melhor da conservação da besta e que a próxima estadia será grátis. Enquanto isso, só conseguia pensar no quão mau era o dono original daquele corpo que estava habitando. O rapaz punk furioso diz ao prota que um pouco de dinheiro não irá resolver o problema e que terá de ensinar uma lição a ele. Com isso, aponta o dedo para o dono da loja e ordena que seu bichinho o ataque. A pantera avança em um salto feroz com as garras já abertas. Entretanto, num piscar de olhos, passa pelo prota e repousa o ferrão que tem no rabo bem na garganta de Su-Ping, antes mesmo que ele terminasse a sua fala. A tensão toma conta do corpo do prota, que pensa na velocidade com que aquele animal se mexeu e em como as pessoas daquele mundo resolvem tudo na base da violência.
Suping agarra com uma de suas mãos o ferrão na ponta da cauda do animal e tenta mais uma vez conversar. Ele diz para que negociem e que irá pagar 3 vezes mais. Diante da oferta, o rapaz punk coloca o dedo mindinho dentro do ouvido, coçando-o. Ele repete o início da proposta, questionando ao prota se ele pretende pagar pelos danos que causou ao seu principal pet de guerra. E com um sorriso irônico, o rapaz diz ter pensado numa boa ideia. Então, se voltando para seu animal, pede a ele para que experimente a sua nova habilidade, fazendo o prota de alvo. Enquanto a pantera acumula uma quantidade de energia em sua boca, gerando uma esfera translúcida na cor azul, o punk de cabelos verdes diz ao pet para que ele destrua a loja para voltar à sua antiga majestade, já que supostamente o animal pertence à linhagem de um dragão branco. O prota tenta se defender da melhor maneira que pode, colocando os braços na frente do corpo, ao mesmo tempo em que pensa sobre o porquê daquele maluco ser tão forte e como diabos aquela pantera tem a linhagem de um dragão. O ataque com o nome ridículo de bomba de destruição de destroços já estava prestes a ser lançado. A luz azul já cobria todo o ambiente. E o prota só conseguia pensar que iria morrer. E como um transmigrado, por que somente ele era fraco? E ele ainda nem tinha conseguido um pet de guerra. Neste mesmo momento, um raio saído de algum lugar incerto atinge o protagonista. E tudo ao seu redor é parado. Tudo fica em tons de cinza, como se literalmente tivessem virado pedra. O ataque misteriosamente foi impedido. Uma janela de sistema se abre na frente de Suping. Nela está escrito que o alvo adequado foi detectado e que irá iniciar um vínculo de contrato. O prota se anima e diz que finalmente o seu hack chegou e que aquilo sim se encaixava nos padrões das obras sobre transmigrados. Porém, a alegria de Suping dura pouco, pois o sistema agora informa que o vínculo que ele irá fazer é com um animal de sua própria loja, deixando-o novamente desencorajado. A janela do sistema é atualizada, dessa vez com a mensagem de que o super sistema de animais de estimação está ligado ao prota. Um escaneamento 3D é realizado do corpo de Suping. Então ele se vê dentro do próprio sistema e se questiona sobre o que estava acontecendo. Uma voz ecoa pelo sistema. Dentro da loja. Sistema Deus. Pessoa vinculada. Imune a danos. Todos os tipos de ataque serão ineficientes. Olhando para seu punho fechado que emana um brilho azul, o prota continua com suas indagações e repetindo a fala do sistema. Ele pergunta se não será invencível, porém permanece sem resposta. Em seguida, ele pergunta ao sistema se o alvo não estava ligado ao pet shop. O sistema responde: Esqueci de dizer, o dono da loja também ficará preso. Ao ouvir o pedido de desculpas do sistema, o prota lança um olhar de reprovação à representação holográfica, dizendo para que seja mais profissional. Em seguida, o tempo volta a fluir normalmente. Diante do prota estão o Pet Pantera e o Punk de cabelos verdes, que comanda o animal para que destrua a loja. A esfera de energia está se tornando maior e ainda mais brilhante na boca da besta. Porém, a mandíbula do felino é fechada pela mão do prota, sendo obrigado a engolir a energia. Com uma pose assustadora, Suping intimida o pet de guerra do garoto, perguntando o que ele pretendia fazer com a loja. O animal começa a suar frio, demonstrando um enorme medo do prota. Após soltar o focinho da pantera, ela se deita aos pés do transmigrado, choramingando em posição de lamento. Suping encara o Punk e pergunta a ele se há mais alguma reclamação que ele deseje fazer sobre os serviços da loja. O rapaz gesticula com as mãos e solta gritos finos dizendo que não tem nada a reclamar. Neste mesmo momento, ele pensa que era um absurdo alguém conseguir parar o ataque do seu Black Blast com as mãos nuas, que nunca tinha ouvido falar de um especialista assim. O prota, cheio de si, diz ao garoto que agora que ele não tem mais perguntas, que é para deixar o pet dele passar mais alguns dias na sua loja, dizendo ainda que irá tratar o animal muito bem, e com isso faz uma cara muito amável. Entretanto, pelo ponto de vista do Punk, era apenas falsidade. O figurante sai da loja correndo, gritando que na verdade o prota quer matar tanto ele quanto seu pet de guerra. O que deixa Suping extremamente pensativo sobre o motivo pelo qual os clientes haviam fugido e se ele realmente os tinha assustado. Uma nova tela do sistema se abre, dizendo que a crise da loja foi resolvida, e a recompensa era atualizar o estado da loja, dando ao prota a opção de resgatar ou utilizar imediatamente. Ele opta pela segunda opção, pensando na generosidade do sistema. Após aplicar a recompensa, uma torrente de energias circula o espaço da loja, destruindo todos os móveis. Entretanto, a mesma energia reconstrói tudo, tal como se fossem objetos novos. O chão agora está brilhante. A loja que antes parecia largada e esquecida se torna muito bonita.
O Prota olha para o chão e consegue ver seu reflexo e diz o quão legal é aquele sistema. Olhando mais à frente, ele nota uma porta que dá acesso a um quarto. Quando ele a abre, vê 2 pets descansando. Um se parece com um cachorro, já o outro com um rato de chifres. Ele percebe que aquele local é onde ficam as gaiolas para pets, embora seja muito diferente de uma gaiola normal. Aos olhos do Prota, aqueles animais parecem um tanto quanto menores, comparados à última vez que os viu. A tela do sistema novamente se abre e diz que aquela é a área de criação de animais de estimação, e que a mudança de tamanho dos pets é para que caibam nas baias. A tela do sistema ainda traz a informação de que apenas 2 dos 9 espaços estão ocupados, que o efeito está no nível 1, e por fim, que os pets podem cultivar para obter efeitos curativos. O Prota aponta para os animais e pergunta ao avatar holográfico do sistema se o cão irá fazer suas necessidades na baia. O sistema responde: Não se preocupe com isso. O animal de estimação na área de acolhimento está em estado de cultivo. Não irá passar fome, sede ou precisar fazer necessidades. Observando os animais, o Suping pondera que os animais de estimação devem ter sido enviados por algum cuidador. Então questiona ao sistema o que ele deve fazer para não ter uma situação desagradável se repetindo, como foi com a Pantera Negra. Ao fim da pergunta, a janela do sistema repentinamente é aberta, parabenizando o protagonista, pois a missão principal foi aberta, e ele deve escolher um dos 2 animais para evoluir até o nível 3 ou acima. Assim, ele acaba descobrindo o nome dos animais, sendo eles o Cão Perseguidor da Lua e o Rato Trovão. Suping opta por escolher o Rato Trovão, uma vez que acredita que o Cão Perseguidor da Lua é incompatível com ele. Ao clicar na opção desejada, uma pequena apresentação é feita na tela de status do sistema, indicando que o pet está no nível 1, pertence ao tipo Trovão, e que sua habilidade de combate se chama Agindo Bonito. Além disso, é dito ainda que é uma besta normal, usada como animal de observação. O Prota pega o pet no colo e, resmungando, diz que ser bonito não é uma habilidade, e se questiona onde está o trovão do rato ou algo assim. No mesmo instante, o sistema alerta ao Suping que, de acordo com o treinamento do domador, o animal também pode aprender novas habilidades. A tela do sistema agora diz ao Prota que, como o pet já foi escolhido, que eles serão redirecionados para a terra de cultivo, iluminando o mundo marinho nublado. Um enorme portal se abre sobre os pés do Prota, que aflito se questiona o que está acontecendo. Então ele é sugado por aquela enorme singularidade e jogado juntamente com seu pet em outro local. Ele é mandado para uma terra estranha, com chão árido, e ao longe é possível visualizar algo que se parece um planeta. Se levantando e ajeitando o capuz de sua blusa, se espanta e afirma que aquela é a chamada Terra do Cultivo. O Prota e seu pet foram deixados em uma terra inóspita, com longas árvores secas e retorcidas, onde raios e trovões são uma presença constante.